É fácil definir o perfil de uma pessoa quando ela já faz sucesso e a gente simplesmente tem aquele trabalho de dizer: essa pessoa tem perfil empreendedor. Muitas vezes ela é vista por todos como uma pessoa empreendedora e a gente chega até a dizer que às vezes a pessoa é um empreendedor nato. Eu já comentei aqui em outros vídeos que não existe empreendedor nato. O que existe é uma série de fatores que convergiram ao longo dos anos para que aquela pessoa pudesse de fato ser um empreendedor. E muitas vezes olhando aquela pessoa, a trajetória dela, a gente consegue chegar a uma pequena conclusão de tudo o que aconteceu, de tudo o que favoreceu, de todas as condições a que ela foi acessada para poder realmente chegar aonde ela chegou. E eu procuro sempre avaliar o perfil do empreendedor a partir do estado zero. A gente possui alguns testes de perfil empreendedor e às vezes mesmo até eu aplico em sala de aula. Conheço muitos métodos, inclusive, de assessment para empreendedor, de perfil empreendedor. Eu mesmo utilizo da SBA, da Small Business Administration, que é uma entidade americana equivalente ao Sebrae nos Estados Unidos, para definir esse perfil empreendedor. Mas como é que eu olho para você, como é que eu olho para uma pessoa, mesmo ela tendo sucesso já, mesmo ela sendo empreendedora, e defino esse perfil empreendedor? Quando eu faço o meu teste em sala de aula, às vezes mesmo em palestras ou treinamentos ou em cursos, mais de 90% das pessoas que respondem o meu teste de avaliação do perfil empreendedor se dizem empreendedoras. Eu tenho lá uma série de questões, na verdade são 27 questões, e quando você chega à conclusão, 90% dos presentes se dizem empreendedores. Respondem aquelas 27 questões como se fosse a coisa mais simples e mais fácil do mundo. Perfeito? Então, às vezes é assim, eu responder um teste e chegar à conclusão de que eu sou um empreendedor não significa exatamente que eu seja empreendedor. Eu posso ter algumas condições favoráveis que me dizem, que me dão um sinal de que de fato eu posso arriscar, que eu tenho ou que eu reúno algumas qualidades para ser empreendedor. Na prática, a gente olhando assim um pouquinho mais lá atrás, eu gosto muito da frase do Emmanuel Mounier, que é um pensador francês, que estudou um pouquinho do comportamento humano principalmente no mundo corporativo, e ele tem uma frase que cunha muito daquilo que eu vejo no mundo corporativo e de uma maneira geral no mundo onde eu vivo, no meio onde eu vivo e convivo com as pessoas que têm negócios ou que não têm negócios. E o Mounier dizia o seguinte: os homens preferem a escravidão na segurança ao risco na independência. O que significa isso na prática? É que nós, em geral, nós temos uma propensão, por N razões, a sermos muito mais ligados à zona de conforto, ao salário fixo, ao emprego fixo, do que propensão a empreender, a arriscar, a fazer algo por conta própria. Mas para você avaliar de fato se você é empreendedor ou não, e eu sempre digo assim, que é muito difícil você saber antes de você tentar. Por isso talvez que o Peter Drucker tenha afirmado com toda a veemência, com toda a tranquilidade, com toda a sabedoria que ele adquiriu até os 95 anos de idade dele. Empreendedorismo é um comportamento e não um traço de personalidade. O que significa isso? Que você vai adquirindo este comportamento ao longo da vida. Seja empreendendo, seja trabalhando como empregado, todo o nosso comportamento ele advém de alguns modelos mentais, ou de cultura, ou do meio onde nós vivemos, e que foram firmando, foram fazendo com que a gente se transformasse na pessoa em que a gente se transformou. Então sempre lembre-se disso. Empreendedorismo é um comportamento e não um traço de personalidade. Na prática, ninguém nasce empreendedor. A gente vai adquirindo algumas habilidades, características, algumas virtudes que nos conduzem ou nos levam a empreender ou a tomar determinados caminhos que outras pessoas não tomariam. Perfeito? Então a pergunta bem simplesinha que eu quero tentar elucidar e quero avaliar junto contigo aqui é essa. Você tem perfil empreendedor? Eu sinceramente não acredito que um teste possa dizer que você tem ou não este perfil empreendedor. Existem N testes, como eu já falei. Mas na prática, muitas vezes o que vai definir esse perfil empreendedor é o fato de você abraçar uma causa de corpo e alma e se dedicar até o dia em que ela de fato se consolidar e der certo. E mesmo assim, muitos empreendedores descobriram isso ao longo do caminho, mas em determinada fase do seu negócio, em determinado momento, chegaram à conclusão que muitas vezes é melhor recuar, ou melhor é fechar o negócio, ou melhor é repensar aquilo e talvez tentar alguma outra coisa. É muito difícil alguém voltar a ser empregado depois de ter feito qualquer coisa na vida para empreender.
porque se toma gosto por isso, porque as pessoas de fato abraçam uma causa, porque elas se sentem mais livres. Tem N razões que nós nem vamos discutir aqui, nesse primeiro momento. Então vamos avaliar de fato o que é este perfil empreendedor. Eu quero dividir com você aqui alguns insights que me ajudaram realmente a definir este perfil empreendedor. Então eu discuto bastante isso com os meus colegas, com os meus amigos, com os meus clientes de coaching empreendedor, que querem muitas vezes se submeter a testes, ou então a determinadas situações em que eles possam avaliar, será que eu teria ou não condições de fazer isso? Então eu quero que você avalie ponto por ponto. Eu vou começar aqui, de fato, a discorrer sobre alguns pontos que eu considero essenciais para definir esse perfil empreendedor e veja lá com profundidade, sozinho, em conversa com a esposa, com os filhos, com os amigos, para saber se na prática você vai, de fato, conseguir contornar ou amadurecer a ponto de dominar isso com muita tranquilidade para você se embrenhar no mundo dos negócios. Vamos lá? Primeiro ponto, eu sempre digo o seguinte, o caminho do empreendedorismo passa necessariamente ou obrigatoriamente pelo autoconhecimento. E o autoconhecimento demanda tempo. O que é esse autoconhecimento, como o próprio nome sugere? É você saber de fato se você tem propensão a risco, se você é uma pessoa que é capaz de ousar, se você consegue conviver com a incerteza, se você tem estômago, se você tem tranquilidade, se você tem equilíbrio para trabalhar sob pressão, seja pressão de empregado, seja pressão de banco, seja pressão da sociedade com relação ao teu produto, ao teu serviço. Este autoconhecimento é que a gente vai adquirindo aos poucos, a gente vai se encontrando na vida. Então este autoconhecimento é fundamental, ele é essencial para que você possa de fato ter uma mínima ideia se você consegue, mediante todos os obstáculos, todos os desafios que o empreendedorismo proporciona, a seguir adiante com aquela ideia, com aquele negócio que você sonha a vida toda. Primeiro você precisa aprender então a se autoconhecer. Quais são as minhas características, as minhas habilidades, os meus pontos fortes, as minhas virtudes, para poder entender se de fato eu consigo andar com o que eu tenho e até onde eu preciso desenvolver determinadas características que são necessárias e que geralmente a gente não tem. A gente vai adquirindo ao longo do tempo. Ok? Isso demanda tempo, quebrar paradigma, quebrar modelo mental e assim por diante. Segundo ponto, empreender requer o uso de competências distintas, que na maioria das vezes a gente utiliza muito bem quando a gente é empregado. Mas por alguma razão, quando a gente passa a empreender, a gente esquece ou a gente não tem tanta facilidade de utilizar assim. Então, muitas vezes a gente precisa desse suporte e perde essas características quando a gente sempre precisa delas. É claro que a experiência ao longo do tempo vai te ajudando a consolidar alguns modelos mentais, como eu chamo. A gente vai tratar desses modelos mentais em outro vídeo e que a gente vai disponibilizar também aqui nesse meu canal do YouTube. Mas assim, essas competências, sejam competências de lidar com pessoas, de lidar com situações complexas, de pensar estrategicamente, de pensar sistemicamente e assim por diante, você vai adquirindo, mas elas são fundamentais para que você possa se consolidar. Um terceiro ponto, não menos importante, é que empreender requer equilíbrio, saber conviver, saber lidar com os altos e baixos que o negócio proporciona. Lamentavelmente, ou para o nosso bem, para o nosso crescimento, o negócio é assim, é altos e baixos. Nem sempre você está bem, mas nem sempre, graças ao bom Deus, você está mal. Você precisa de fato ter o quê? Equilíbrio para trabalhar sob pressão, para saber que não é todo dia que você vai vender bem, não é todo dia que você vai faturar bem e também não é todo dia que você vai estar mal. Há sempre uma oscilação muito grande, porque depende de fatores socioeconômicos, depende de fatores que muitas vezes não estão sob o nosso controle e para isso a gente precisa ter aquele equilíbrio necessário para saber que não é todo dia que a gente vai estar lá no ápice, mas também não é todo dia que a gente vai estar no vale. Até que o negócio possa atingir de fato um ponto do equilíbrio e comece a dar o resultado que você projetou ou que você precisa para seguir adiante. Quarto ponto, não menos importante. Empreender significa saber lidar com o dinheiro de maneira responsável. Lembre-se, aqui uma pequena distinção que você já está cansado de saber, mas eu quero reforçar. Faturamento é diferente de margem de lucro. O fato de você faturar bem, de você ter uma excelente receita, da tua receita ser recorrente, não significa que você teve um resultado positivo ou um resultado líquido positivo.
Então isso é o que muitas vezes empolgam, as pessoas se empolgam com isso. Vejo empreendedores que só sabem pensar em receita. A receita é ótima, ela é necessária, ela é recorrente. Mas você pode, de fato, muitas vezes, quando chegar lá no final do mês e for avaliar a tua DRE, a tua demonstração do resultado do exercício, chegar à conclusão que de nada valeu aquele faturamento, porque você não teve lá no fim da última linha, como a gente brinca em contabilidade, é o resultado líquido necessário para você ter sustentabilidade no teu negócio. Então, dinheiro é uma coisa que entra fácil e da mesma forma sai muito fácil. E para isso você precisa ter o quê? Controle efetivo das tuas despesas, das tuas receitas, do teu resultado de uma maneira geral. Perfeito? Então lembre-se, lidar com dinheiro, e muitas vezes dinheiro que não é seu, é do teu fornecedor, é do empregado que você vai ter que pagar no fim do mês e assim por diante, é uma coisa que requer muita responsabilidade. Você é responsável a esse ponto de fazer as coisas acontecerem, e às vezes de abrir mão de coisas que você precisaria comprar, mas para poder respeitar a sua folha de pagamento, para poder respeitar a fatura do teu fornecedor? Essa é uma questão crucial quando se trata de negócios. Quinto ponto, não menos importante e não menos essencial. Empreender significa conviver com pessoas, em geral, que não dão a mínima importância para o que você está sentindo ou passando. Na prática, o que eu quero dizer é que, por mais que você se importe com as outras pessoas, nem sempre elas se importarão com você. O que o seu empregado quer, na realidade, lá no fim do mês, é receber o salário em dia. Ele não está preocupado se você tem fluxo de caixa, se você não tem fluxo de caixa, o teu concorrente muito menos. Talvez as pessoas não se importem tanto quanto você se importa com o seu negócio e se importa com elas. Mas essa é uma realidade no mundo empreendedor. Portanto, isso muitas vezes é um desafio que você vai passar, uma espécie de provação. Lembre-se, ao chegar o fim do mês, ninguém quer saber se você tem dinheiro em caixa ou não tem. O empregado quer receber, o fornecedor quer receber, o banco vai debitar a parcela do seu investimento, do seu empréstimo que você fez, mas você precisa de fato lembrar que você é o único responsável pela sua situação, pelo seu modelo, pela sua história, pelo seu negócio, pelo seu caixa, pelo seu resultado. E não dá para transferir essa responsabilidade. Um outro ponto importante, empreender requer uma disciplina inabalável para manter a moral da equipe. Nós não temos todas as habilidades. Eu já explorei isso um pouquinho em outro vídeo, dizendo que o Michael Gerber, que é autor daquele livro O Poder, o Mito do Empreendedor, ele definiu que nas empresas existem 3 tipos de pessoas, por meio de uma pesquisa que ele mesmo fez. O empreendedor, o administrador e o técnico. Muitas vezes nós somos excelentes empreendedores, sabemos o que queremos, sabemos onde devemos chegar, projetamos o nosso negócio, o nosso serviço, o nosso projeto lá na frente. Mas nos falta muitas vezes o dom de administrar. E também nos falta muitas vezes o dom da tecnicidade, do ser técnico, como diz o Michael Gerber. Então, o empreendedor é diferente do administrador, que é diferente do técnico. São 3 habilidades complementares, porém muito distintas. Então, a máxima que eu sempre uso aqui do Jack Trout e do Al Rise é essa. Não dá para ser tudo para todos. Talvez eu seja o empreendedor, o estrategista, o que pensa lá na frente. Mas às vezes eu tenho que ter uma pessoa de confiança, um administrador, um economista, um contador, que possa fazer esse trabalho de base para mim. Que possa de fato me ajudar a administrar, a colocar as coisas no lugar. E por fim, aquele técnico que gosta do meu produto, que entende do produto, entende do meu serviço e que vai fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível, porque ele sim talvez seja o especialista naquilo que de fato eu não posso abrir mão, que é o quê? O fator crítico de sucesso do meu negócio. Então essas 3 habilidades são complementares, porém, como eu disse anteriormente, só reforçando, não dá para ser tudo para todos. Um outro ponto não menos importante, empreender significa botar a mão na massa. O que é botar a mão na massa? Você muitas vezes vai ter que fazer coisas que você talvez não gostaria. Abrir o estabelecimento, fechar o estabelecimento, ficar lá no caixa horas, esperando que os clientes venham acertar a conta, controlar toda essa operação que faz parte do negócio e não dá muitas vezes para transferir. Você não pode ter toda a massa de empregados que você precisa e que você quer. Sabe lidar com gente? É disposto a colocar a mão na massa? Sabe que você vai ter que trabalhar muitas vezes muito mais do que o tempo em que você trabalhava como empregado?
Empreender, significa abrir mão de muitos benefícios imediatos em busca de um benefício futuro. Quando você é empregado, você tem 13º, 14º, salário em dia, carteira profissional assinada, muitas vezes benefícios, plano de saúde. Como empreendedor, nem sempre é possível. Às vezes você tem que esperar 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos até que o negócio mature. Está disposto a abrir mão desses benefícios iniciais? Está disposto a esperar? Você sabe conviver com essa incerteza? Está disposto a correr esse risco? Quanto tempo você pode esperar? Lembre-se, ser empregado é uma coisa, ser empreendedor é outra. Mudam as habilidades, mudam as necessidades, mudam as competências, embora os teus empregados queiram e continuem querendo, como sempre vão querer, que você de fato pague-os em dia, não esqueça dos benefícios deles e assim por diante. Esse é um desafio que é recorrente no mundo dos negócios. Empreender significa tirar do fundo da alma toda a energia que talvez você não tenha sido capaz de usar quando você era empregado para colocar no teu negócio. Então isso vai te sugar o tempo todo. É gratificante? Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas você vai chegar cansado muitas vezes, você vai ter em casa trabalho que você não levava quando você era empregado e assim por diante. Essa energia ela vai ser exigida de você o tempo todo. É simples assim. Portanto, não se pode lutar contra isso. O que você tem que aproveitar é da melhor forma possível como é que você vai colocar toda essa energia para fazer esse negócio dar certo da melhor forma possível. Outro ponto importantíssimo. Empreender requer um compromisso irreversível consigo mesmo para aprender, crescer todos os dias da sua vida. Todo dia, quando você empreende, você vai ter que aprender alguma coisa. Você vai ter que aprender a vender, você vai ter que aprender a lidar com gente, aprender a lidar com dinheiro, aprender a lidar com diversidade, com adversidade. Não existe outra maneira. Lembre-se do Peter Drucker. Empreender é um comportamento e não um traço de personalidade. Então, na medida em que você vai desenvolvendo, na medida em que você vai ganhando força, consistência, em que você vai ficando mais experiente, é que as tuas habilidades, as tuas competências vão se fortalecendo e você vai tirando de letra cada vez mais os desafios que correm no mundo do empreendedorismo. Qual que é a boa notícia, então? É que a maioria dos empreendedores que eu conheço, pelo menos, não tem a mínima vontade de se voltar a ser empregado. A sensação de liberdade, de realização, de conhecimento, a sensação de contribuição, de você saber que você é capaz por conta própria de fazer alguma coisa legal, de contribuir, de gerar emprego, de gerar renda. Isso não tem preço, gente. Por isso que eu sou um apaixonado por esse assunto. Por isso que eu sou uma pessoa altamente incentivadora. Eu sempre digo para mim, não existe negócio que não dê certo. Ele pode dar menos dinheiro, mais dinheiro, menos dinheiro, dependendo do tempo, da época, da situação econômica do país. Mas ele sempre vai gerar gratificação, ele sempre vai gerar alegria, ele sempre vai gerar conhecimento, prosperidade de uma maneira geral. Muito bem. Quer saber mais? Vai lá no meu site, cadastre-se. Tem mais de 300 artigos lá tratando do assunto, seja na área comportamental, do comportamento empreendedor, ou seja na área de business, negócios propriamente dito. Obrigado pela tua paciência. Acompanhe-me aqui diretamente nesse canal do YouTube, no meu site, e a gente vai te ajudando a solidificar a ideia, a solidificar o seu negócio e a transformar a tua vida numa vida mais rica e desafiadora. Um grande abraço.